Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos fazer uma live sobre mitos e verdades da pensão alimentícia. Estou aguardando o pessoal entrar. A Marina já entrou. Estou aguardando ela aqui. Tá pedindo para participar do evento. Marina, tu entrou com teu outro perfil. Tem que trocar de perfil. Oi, Bianca. Enviem para todo mundo aí. Agora sim, Marina. Vamos começar então. Oi! Oi! Tudo Tudo bom? bom? Tudo Estão bem? me vendo? Estou. A live, ela tá preta pra ti, assim, tipo, no sentido das bordas estarem pretas. Tá. Que Uhum. diferente, né? Eu acho que é uma nova atualização. Pois é, estranho. Não Corta tava assim. assim pra mim semana passada quando eu fiz. É, né? Ai, oi, Pi, tudo bom? Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho e daí a gente já começa. Hum, Estamos preparando 14 mitos e verdades da pensão alimentícia hoje pra mostrar aqui pra vocês. Pra falar um pouco mais exatamente. sobre esse assunto, né? Um assunto tão importante, né? Então a gente vai tentar pelo menos sanar que sejam algumas dúvidas, né? Sobre esse tema. Sim. Quer começar, Marina? Que depois, se o pessoal ele for olhar, daí já olha o É, gravado. né? Daí já tá ali. Tu quer? Acho que pode começar, amiga. Daí a gente vai. Você tá me ouvindo bem? Sim, tô te Tá. ouvindo. Acho que tu também, né? Aham, tudo certo. Então, uma boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui nos prestigiando na nossa live. Para quem for reassistir também, quero agradecer a Marina por ter aceitado meu convite para realizar essa live comigo, a primeira live dela. E hoje a gente veio falar sobre pensão alimentícia, né? Que é um assunto tão comentado, que gera tantas dúvidas por eles possuírem muitos mitos e verdades, né? São muitas perguntas e assim, questionamentos da sociedade que ficam intrínsecos nas pessoas. Muitas pessoas pensam que é aquilo, como funciona, né? Que é o top um dos mitos e verdades que a gente vai começar falando aqui, que é sobre a pensão alimentícia ser sempre 30% do salário mínimo, né? Muitas pessoas falam, não, a pensão é 30%. Só que não funciona assim, né? A pensão, ela não é um valor igual para todos os casos. A pensão, ela é vista para a necessidade de quem está recebendo e qual é a possibilidade daquela pessoa que está recebendo, né? Que vai realizar o pagamento daquela pensão. O genitor, o pai ou a mãe que vão pagar aquela pensão, eles têm que ver qual a sua possibilidade de pagamento, quanto eles recebem, quais são as despesas, se eles possuem outros filhos, eles estão desempregados, eles têm um bom salário, eles estão com algumas dívidas, qual é a possibilidade deles de pagamento, né? Primeira coisa que a gente tem que analisar. E a necessidade de quem está recebendo. O filho, qual é essa necessidade, né? Quais as despesas que o filho possui? Exato. Eu As acho despesas, que, né? eu acho que o importante é a gente falar que essa questão ela tem que ser analisada caso a caso, né? Não tem como Claro. delimitar um valor específico, porque o genitor que vai prestar o alimento nem sempre recebe o mesmo valor, são autônomos, outros, né, às vezes está até desempregado, então ele tem que ser analisado caso a caso realmente, né? Sim. E é aquela coisa assim também do quando os pais se separam, né? E vai ser arbitrada uma pensão pro filho, principalmente para o filho não se sentir um culpado, um peso, né? Para o filho não se sentir ainda pior depois da separação, né? Eu acho que essa também é uma função da pensão, porque a pensão, além de proporcionar esses investimentos básicos na criança, que é essas necessidades básicas que ele tem de alimentação, de moradia, vestuário, educação, lazer, mas também dele manter o padrão que ele tinha quando ele vivia com os pais, né, Marina? Do tipo, Exato, porque não é o fato de os genitores estarem separados, né, que tu vai prestar
alimentos de forma irrisória, né? Tu vai dar pro teu filho tudo que tu gostaria de dar para ele, se caso tu tivesse, né? Enfim, com o teu companheiro, com a tua companheira, né? Claro, e o mais E aí vem um orientado, né? grande questionamento, né, que muitos fazem, que é se os avós das crianças são ricos. Eu posso Uhum. cobrar a pensão diretamente deles? E isso é um mito, né? Porque o fato da criança ter avós ricos não faz com que a obrigação seja diretamente dos avós, né? Os avós Sim. só vão arcar com a pensão alimentícia dos netos quando o filho deles, no caso, né, que deveria arcar, não tiver realmente condições financeiras ou então se ele for falecido, né? A Sim. primeira opção nunca vai ser dos avós. Isso acontece muito nas situações quando os pais fogem, né? Por exemplo, é um pai que tem pouca idade, por exemplo, assim, recém alcançou a maioridade, né? Quando tem filhos novos, muitas vezes eles tentam, mas a gente é uma forma de buscar sempre, primeiro sempre se busca os pais, para depois se busca os avós, né? É comprovar para o juiz que você foi atrás do pai ou da mãe, para ele Exato, pagar que pensão, tu né? esgotou todas as tentativas, né? Que tu fez de tudo no fim para às vezes até mesmo encontrar, né, o genitor, que daí, enfim, tem que haver realmente a comprovação de que ele não consegue pagar a pensão alimentícia, né, sem prejudicar o seu próprio sustento também. Sim. E eu acho que a gente pode falar também daquele outro mito da pensão alimentícia não cessar com a maioridade, né, Marina? Que é também um dos Exatamente. mitos que a gente tem. Muitos pais acham, o filho completou 18 anos, não preciso mais pagar pensão, né? Mas esse é um grande mito, porque além da pensão alimentícia não cessar com a maioridade, o que a gente tem que ter pensamento assim? Para começar com a pensão, a gente vai ter que entrar com processo. Para parar de pagar a pensão, a gente também tem que entrar com processo. Então, não é para parar de pagar. Ele completou, eu posso decidir quando eu vou parar de pagar a pensão. Não funciona dessa maneira, né? Não funciona dessa forma, né? E também tem que ver as circunstâncias de como se encontra o pai, né? O pai mudou de situação financeira. Se ele mudou de situação financeira e não quer mais continuar pagando pensão, existe a revisão de pensão para baixar o valor, né? E aquele filho que se Claro. essa né, que ele alcançou a maioridade, ele vai continuar estudando. Por exemplo, ele pode entrar numa faculdade. Então, tudo isso tem que ser analisado para se parar de pagar pensão. Não é de uma hora para outra, né? Outro assunto bem importante é se no caso da falta de pagamento da pensão alimentícia, né? Pode haver a prisão ou não. E isso é verdade. Inclusive, é a única prisão que é permitida por dívida civil hoje no Brasil, né? O que que Uhum. acontece? A gente está falando da necessidade de uma criança, né? Então, no momento em que tu para de pagar uma pensão, isso pode ter sérias consequências, né? Porque imagina, às vezes recebe um pouco que seja, já auxilie muito, né? Sim. Mas a prisão ela não vai ser de pronto, né? Como que vai funcionar a prisão nesse caso? O genitor, né, que não está pagando a pensão, ele vai ser intimado no prazo de 3 dias para pagar o valor em atraso. Se nesse prazo ele não fizer o pagamento, aí sim ele vai ser preso em regime fechado e ele só vai sair da prisão depois que pagar o valor, né? E esse Sim. tempo que ele permanecer preso não vai ser perdoada a dívida, digamos assim, né? Sim, e é uma forma, infelizmente, né? É uma forma que é utilizada para tentar forçar os pais a pagar a pensão, porque tem pais que só pagam a pensão dessa forma, né? Sendo forçados até chegar nesse momento da prisão, né? Claro que é uma forma muito brusca, eu acho, né? Que a pensão alimentícia, a prisão por pensão alimentícia, né? É uma forma ainda muito. É uma sanção muito brusca para essa situação, mas tem pais que têm que chegar a esse extremo para ver a necessidade, né? A gente vê, eu falo pai porque geralmente os filhos ficam morando com a mãe, né? E os pais que pagam a pensão, geralmente, na maioria das vezes, é dessa forma que Sim, é acontece, mais né? para ser como uma punição mesmo, né? Porque o que acontece é uma situação recorrente que a gente tem hoje em dia, né? Sim. Então, uma outra questão importante é se os valores da pensão eles podem ser cobrados de forma retroativa, né? Sem que
a pessoa nunca tenha ingressado com uma ação de alimentos contra o pai ou a mãe, no caso, né, que for ter que pagar. Isso é um Sim. mito, porque a gente só vai poder cobrar a pensão alimentícia a partir de quando tiver um valor já estabelecido por meio de uma ação judicial. Aí sim, se caso depois dessa ação judicial tiver algum atraso, né, de pagamento, aí a gente vai poder fazer a cobrança, né, no caso. Claro, o que a gente orienta é quanto mais cedo você entrar com esse processo de pensão, mais cedo você vai começar a receber, né? Quanto mais você demorar, mais tarde você vai receber, porque a pensão alimentícia, você só vai receber ela por meio de processo, não existe um acordo de boca, um acordo extrajudicial no cartório ali que você vai assinar. Não, a pensão é só para o processo judicial mesmo, então quanto antes Exato, você... até mesmo quando há um divórcio, né? Ele não pode ser feito de forma extrajudicial, ele só vai, quando há um divórcio, no caso que envolve menores, né? Ele vai ser feito de forma judicial justamente por isso, para já ser delimitado se precisa ou não de pensão, qual o valor que vai ser estipulado, né? Como que vai funcionar. Então Claro. tem que ter uma sentença que delimite esses valores. Até a questão da mulher grávida, né? Os pais não ficaram. A mulher e o homem não ficaram juntos, né? Mesmo quando tiveram um filho ali, né? Ela engravidou. Pode entrar com um pedido de pensão enquanto ela está grávida também. E olha só, a pensão ela não Sim, precisa seriam somente os ser paga alimentos em gravídicos. dinheiro. Isso é. E a pensão ela não precisa somente ser paga em dinheiro, né, Marina? Ela pode ser paga de outras formas. É mais costume, assim, a gente pagar em dinheiro, desconto em folha, né? Essa situação. Mas você pode pagar também, se comprometer, por exemplo, eu vou pagar os exames dessa gestante, eu vou pagar a escola, a faculdade, até ele se formar. Por exemplo, eu tive um caso de um cliente que ele quis que acordasse no processo de pensão, que ele ia pagar pensão até o final da formatura. Então, ele pode se formar com 30 anos, ou ele pode se formar com 25 ou 23 anos, que é o que comum se forma hoje em dia, né? E ele se compromete a pagar. Então, é mais uma das formas que a gente utiliza também do pagamento de pensão, não só o pagamento em dinheiro, né? Tá me Sim, ouvindo? Tudo certo? agora sim, às vezes dá uma trancada, acho que é a internet. Outra questão que eu acho que tu tinha pontuado no começo também, que é uma grande dúvida, é se a pensão alimentícia, né, ela é necessária só para alimentos. Isso é um mito, porque jamais ela vai ser com a intuição de só prestada com a intuição de alimentos, né? Porque o que acontece nesse caso? A gente hoje em dia sabe muito bem o quanto uma criança demanda, né? Então, a pensão alimentícia é justamente para incluir despesas como lazer, educação, saúde. Não tem como ser só alimentos. É impossível, no Sim. caso. Ela contempla muitas áreas, né, da vida da criança, né? Até coisas extracurriculares que a gente chama, né? A criança faz uma aula de basquete, uma aula de futebol, um vôlei, uma natação, uma aula de inglês, né? Abrange Exato, muito. então tem que ser analisado, né? Quais as necessidades daquela criança, quais as atividades que ela possui, o quanto que ela necessita, né, para ter digamos, um conforto mesmo, né? Porque a gente tem que pensar que, como eu tinha dito no início, né, o que eu daria para o meu filho se eu tivesse com a mãe, o pai dele, enfim, né? Gostaria de dar Morando. independente disso. Sim. Não, e esse caso de o pagamento da pensão não é igual a todos os casos, é tu ver, é só tu comparar dois casos extremos, né? É um pai que recebe um salário mínimo e aquele caso, por exemplo, do Wesley Safadão lá que teve seu filho lá que tinha que pagar pensão. A pensão não vai ser o mesmo, cada caso é um caso, né? A gente tem que ver quais Sim, peculiaridades daquele. até agora há pouco saiu a notícia, né, que o Gustavo Lima tinha se separado e ele foi questionado. A primeira coisa que perguntaram era e seus filhos, né? Qual o valor que você vai pagar? Ele disse, não, o que a Andressa, no caso, que era a ex-esposa dele, né? O que a Andressa delimitar de valor, eu vou pagar. Se for 100 mil, eu vou pagar. Se for 200 mil, eu vou pagar. Ou seja, o valor que for necessário realmente, né? Para eles continuarem tendo, enfim, o conforto, né? E todos os. Claro, o conforto que eles tinham antes, né? Dos pais estarem Exato. juntos, né?
Porque os filhos, eles não podem se sentir como um peso, né? E muitas vezes eles se sentem assim como se fosse um peso, né? Ai, o meu pai tá achando dificultoso pagar pensão para mim. De repente, quem sabe a culpa daquele divórcio foi meu, né? Eles começam a se culpar, a se perguntar certas coisas, Sim, né? exato, né? Então, às vezes é sempre muito bom a gente, dependendo da idade da criança, tu não precisa nem entrar nos detalhes mais, né, complicados que nem esses, porque justamente por eles já estão sofrendo, né, na situação da separação, né? Tem crianças que têm que ter acompanhamento psicológico e tudo mais, então é um momento difícil, né? Sim. É, Outra, pode falar. pode Outro ponto, né, que se fala muito é se o valor da pensão ele pode ser mudado, né, depois que for fixado na justiça, né, no Uhum. caso. E é verdade, porque a gente sabe que a vida ela é instável, né? Hoje a gente pode estar recebendo muito bem, amanhã não tanto. A gente pode ver hoje mesmo com a pandemia, né? Então, assim, se o valor ele pode ser alterado tanto para mais quanto para menos. Se o genitor vier ganhar um valor maior, né, mensal, pode ser feito um pedido para aumentar. Se ele vier ganhar um valor menor, pode ser feito um pedido para diminuir, né? Sim, sim, é um processo de revisão de pensão que a gente chama, né, de revisão ali dos valores. Eles podem ser aumentados como diminuídos. A gente viu que muitas pessoas passaram por essa crise do coronavírus agora, né, que atingiu muitos empresários, muitos empregados perderam seu emprego, né, porque muitas empresas fecharam e tudo. Teve essa situação, mas muitas pessoas também viram esta crise que a gente está passando como uma oportunidade de ascensão. E aí cresceram os seus negócios, aumentaram ainda mais, né? Exato. Então, a gente vê que teve pessoas nesses momentos, e não só nesses momentos, né? Na vida, ano que vem, ou outros tempos que não sejam de pandemia, né? Muitas pessoas, né, enriquecem, empobrecem, e essa variação de valores é só você explicar no processo de revisão alimentícia ali que o processo pode ser, né? O seu valor da pensão pode ser aumentado ou diminuído, né? E um Claro, também né? Diminuído mitos, também não para valores que sejam irrisórios, né? No caso, claro. um equilíbrio entre as duas partes, né? O filho que irá receber e o genitor que irá pagar também, né? Claro, com certeza, sempre analisando aquela situação da possibilidade e a necessidade, né, que a gente chama, né? Claro, E um exatamente. dos mitos também que a gente possui é essa situação de que é sempre o pai que vai pagar a pensão e não necessariamente, né? É com quem a criança não vai morar, seria a resposta, né? Então, a criança ficou morando com o pai. É a mãe que vai pagar a pensão. E a criança geralmente, né, a gente vê na maioria dos casos, ela fica morando com a mãe. Então, por isso que a gente fala que geralmente o pai que paga a pensão, né, Marina? É, porque é o mais normal, digamos, né? É a criança Sim. ficar com a mãe, né? Então, por isso que pode trazer talvez essa ideia, mas não, se ficar com o pai, a mãe também vai ter que prestar os alimentos, né? A pensão Claro, alimentícia. e na situação também da guarda compartilhada, né? Muitos pais pensam, eu tô em guarda compartilhada, eu não preciso pagar pensão, né? Mas não funciona assim. O que você tem que ver é só em relação à residência, né? Com quem aquela criança reside? Ela reside com a mãe. Então, se ela reside com a mãe, o pai vai pagar pensão. Então, mesmo a guarda compartilhada, ela não é aquela. O pai não paga pensão, né? Exato, e ela também não é aquele tempo determinado, fica 3 dias com o pai, 2 com a mãe, 5 com o pai. Não, ela pode ficar uma semana com a mãe e no final de semana ver o pai, mas a guarda ser compartilhada, né? Claro, a guarda compartilhada justamente é a situação de compartilhar as decisões da criança, né? Exato. Vai escolher aonde é que a criança vai estudar, qual que é a decisão, eles vão viajar ou não vai viajar, essas decisões da filha do filho, né? E os pais vão decidir juntos, isso é uma guarda compartilhada, né? Já a guarda unilateral, um dos pais vai decidir sozinho e o outro vai apenas conviver, vai apenas visitar, É, né? hoje exatamente para tentar amenizar a situação, né, de impacto que dá nos filhos, né, toda essa separação, os pais estão optando por fazer a guarda compartilhada justamente por isso, né, por ser mais prático, por participar mais da vida, enfim, né, do cotidiano, do dia a dia mesmo do seu filho. E Sim. um dos mitos, né, que gira em torno desse assunto se houver atraso do pagamento da pensão alimentícia, pode haver a suspensão das visitas, né? Porque às vezes é estipulado, vai ver o pai ou a mãe
no domingo de tal hora a tal hora, né? Principalmente às vezes se é bem nenê, tipo, tem meses, né? Que depende da amamentação e tudo mais. E isso é um mito, né? Porque é importante a gente ressaltar aqui que a gente está falando de uma relação de um filho com o seu pai, com a sua mãe. Então, a gente não está tratando de um contrato civil, né? Em que não houve o pagamento, então agora não vai poder mais ver o seu pai ou sua mãe, no caso, né? Muitos pais tratam até o filho como uma forma de moeda de troca, né, para te receber ou tu negociar a pensão alimentícia, né? Eu recentemente passei por um caso assim, de um pai não estava deixando a mãe ver o filho porque ela não pagava a pensão, só que a pensão não é condicionada, as visitas não são condicionadas ao pagamento da pensão, né? Não é Claro, e porque não aí, pagou que não vai ver. sim, é aí que entra a grande questão, que às vezes o melhor é tu nem falar isso pro teu filho, né? Porque senão tu gera todo aquele desconforto. Imagina tu chegar e dizer, olha, teu pai não tá pagando a pensão, então tu não vai mais poder ver ele, né? Ou tua mãe não tá mais pagando. E, Exatamente. e a gente tem que prezar pelo bom relacionamento, né? Porque ele não Claro, e é quem não é algo só financeiro, né? Existe uma criança, existe um sentimento, existe uma relação, existe um envolvimento, né? Então, Claro, e quem não e quem decide isso é o juiz e não os pais, né? Não é o pai ou a mãe que vai decidir, não, a partir de hoje tu não vai mais ver teu filho porque tu não tá pagando a pensão. Não, existe uma decisão judicial, né? Existe uma determinação ali do juiz que ele que diz quanto tu vai ver, quais os dias e tudo. Não é você que vai decidir. Então, se você deixar do seu filho ver, ver o outro pai, né? Por ele não estar pagando a pensão, você vai contra uma decisão judicial e você pode até ser penalizada por isso, né? Então claro. você quer fazer uma coisa para tentar ajudar, influenciar ele a pagar a pensão, mas você vai estar prejudicando o seu filho e ainda pode se prejudicar porque pode levar um processo de cumprimento de sentença e de pagamento para ver as visitas, né? Em relação a essas visitas, né? Uhum, exatamente. E outro mito também que a gente possui, né, Marina, é em relação a esse quando o casal se separa, se a pensão alimentícia ela é direito exclusivamente dos filhos, né? E a gente tem essa situação da pensão do ex-cônjuge, né? A gente vê muito, né? O marido trabalha, muitas situações agora, né, que com o passar do tempo, a mulher ela se inseriu ainda mais no mercado de trabalho, né? A mulher começou a trabalhar ainda mais. Antes a gente via, né? Há uns 20 anos atrás a gente via muito a situação da dona de casa, né? Da mulher do lar. Mas a gente vem com aí as mulheres trabalhando, entrando no mercado de Hoje trabalho, né? existe, né, até casais jovens que às vezes por ter um emprego que a remuneração é muito alta, dizem, não, tu nem precisa se preocupar, tu não precisa trabalhar, né? Eu arco com todas as dívidas. Num primeiro momento pode ser tranquilo, né? Mas e depois? E aí depois tu se separa, tu não estava inserido no mercado de trabalho, talvez não tinha uma profissão, né? Não pensou nisso de repente. E aí, como é que fica, né? Tu vai ter que ter um valor para te conseguir se manter, né? Então, a pensão também, ela pode ser dada nesses casos, né? Claro, e esse cônjuge, né, esse ex-marido ou ex-esposa, ele tem que comprovar que ou ele não trabalhava, né, e para ele, por exemplo, assim, se separaram com 60 anos, para ele se inserir agora no mercado de trabalho é dificultoso, por exemplo. Ou ele trabalha, mas ele não recebe tanto quanto o marido trabalhar, quanto o marido recebia, Sim, ou a esposa recebia bem menos, e que a quem renda arcava com maior, no caso, né? Quando eram casados, era de um ou de outro, né? Que um sustentava, às é, vezes,